Terra e hoje eu vou falar de naturalismo. Mas você já falou de naturalismo? Claro que eu já falei de naturalismo. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Eu já gravei um vídeo dando contexto histórico do realismo e do naturalismo. Gravei falando também sobre as correntes que influenciaram esses movimentos, correntes científicas e filosóficas. Gravei um outro vídeo falando sobre a semelhança entre o realismo e o naturalismo e as divergências de cada um, né? Enquanto o realismo ele vai falar da elite, o naturalismo vai falar dos personagens mais marginalizados. Eu estou gravando agora este vídeo para falar sobre o naturalismo, sobre os principais autores naturalistas. Então nós temos 4 nomes expoentes para este movimento, tá bom? Para lembrar vocês que o realismo e o naturalismo eles começam no mesmo ano, no ano de 1881. A diferença é que o naturalismo ele vai começar com a publicação de O Mulato do Aloysio Azevedo, que é irmão do Arthur Azevedo, que a gente vai falar dele mais à frente, né? Qual é o marco inicial? Já falei. E aí vamos falar um pouquinho desses autores, tá? O primeiro autor que eu quero citar é o Domingos Olímpio, tá? Que escreve a obra Luzia Homem. Luzia é marcada pelo seu porte físico. Luzia, o livro retrata Luzia com uma grande força, tá? E Luzia, né, não quer se casar, trabalha na obra de um presídio e tem um forte temperamento. É claro que a Luzia depois vai ter um relacionamento, não vou dar spoiler, não vou entrar em muitos detalhes, porque mais à frente eu vou estar fazendo vídeos, né, fazendo análise, assim, mergulhando livro por livro, clássico por clássico. Isso aí fica para um papo futuro. Mas o que a gente precisa saber é que, o que isso tem a ver com realismo, né, com naturalismo, perdão. É que o naturalismo, os personagens são ou marginalizados ou são fora dos padrões da época. Então, na época, a mentalidade era uma mulher que trabalhava com bordado, que trabalhava na cozinha, no lar, né, queria se casar. A Luzia não quer se casar, a Luzia trabalha na obra, ela constrói presídio, né, ela tem toda uma vida que, para a época, era uma vida tortuosa, uma vida completamente fora dos padrões, tá bom? Nós temos aí Adolfo Caminha. Adolfo Caminha vai escrever o livro O Bom Crioulo, no ano de 1895. Se eu te contar essa história, você vai achar que é uma novela das 9 da Globo, né? Amaro, um ex-escravo alforriado, né? Um ex-escravo fugitivo, desculpa, alforriado não. Ele foge da fazenda cafeeira, tá? E aí ele vai trabalhar na marinha. Na marinha, né, ele é conhecido pelo seu porte físico, pela sua força, pela sua robustez. Ele vai conhecer Aleixo, um rapaz loiro, dos olhos claros, tá? E aí eles vão desenvolver uma amizade, só que Amaro e Aleixo vão virar um casal homoafetivo. Nossa, um casal homoafetivo. E aí eles vão alugar um quarto na pensão da dona Carolina, tá? Para que eles possam ter aí o seu encontro amoroso. O que vai acontecer? Vai ser que o Amaro vai voltar para o trabalho, vai arrumar uma encrenca e vai ser preso. E aí lá ele vai ficar escrevendo cartas para o Aleixo. Aleixo, eu te amo, Aleixo, eu isso, Aleixo, eu aquilo. E aí quando ele mandar para a pensão, a dona Carolina vai pegar as cartas e vai, ó, sumir com elas, porque ela tá de olho no Lourinho. E aí o Aleixo fica naquela angústia, ele não me escreve mais, ele não me ama. E aí o Amaro também tá, meu Deus, ele me abandonou, não sei o quê. E a dona Carolina vai seduzindo o Aleixo. E aí acaba que ela tem um caso e acaba tendo um relacionamento com o Aleixo. Ela rouba, né, Aleixo de Amaro. E aí Amaro volta, e aí tem um final trágico, né? Tem uma questão bem interessante na obra O Bom Crioulo. Eu acho interessante porque geralmente quando eu começo a dar essa aula de naturalismo, eu conto a história e pergunto, né? Parece que é uma novela contemporânea, mas a história é de 1895, e você preocupado aí que a novela teve beijo gay. Pô, em 1895 você já tinha histórias assim, tá? Você já havia essa representação LGBTQIA+, né? Você já tem essa representação, você já começa a ter uma representatividade na literatura, tá bom? Não é uma coisa, ai meu Deus, a novela falou isso, ai meu Deus, o filme falou aquilo. Isso é velho. A literatura já retrata há muito tempo. Desculpa, uma vez eu falei isso, eu tenho que contar essa história.
Uma vez eu tava, a polêmica do beijo gay, na época que teve o beijo gay na novela, aí o aluno, isso nunca teve. Eu falei assim, filho, aí eu fui contei a história do bom crioulo, eu falei, desculpa, mas você que não lê. Se você lesse, você não estaria assustado. Raul Pompeia vai escrever o livro O Ateneu, do ano de 1888, tá? Raul Pompeia vai contar a história de Sérgio. Sérgio vai ser o menino que vai entrar aí nessa escola, tá? Ele vai ser matriculado, tá? Na escola do diretor Aristarco, tá? E o diretor Aristarco, ele é autoritário e hipócrita, né? E aí vai contar toda a vida do personagem Sérgio naquele lugar. As aventuras, as desventuras dele. E uma coisa que eu acho muito interessante no Ateneu, que os professores, eles tratam os alunos diferente. Porque o colégio, ele vai ser a flor fina da mocidade carioca. Então só a elite estuda lá e tem alguns alunos que são bolsistas. Então o que o colégio faz? De acordo com a família, o tratamento para o aluno é diferenciado. Ele tem isso, tá? Já o Aloysio Azevedo vai escrever a obra O Mulato, que é o marco inicial, mas o Mulato ainda não é considerado a sua melhor obra, porque ele ainda tem uma certa proximidade com o romantismo, tá bom? O Raimundo é mulato, mas ignora a sua própria cor, tá? E a condição de escravo, porque o Raimundo, ele era filho da escrava com o seu senhor, né? Então tem uma questão assim bem interessante na obra, mas por você ter um protagonista mulato, por você ter um protagonista que estava fora do padrão da literatura da época, você tem aí o marco inicial do naturalismo, tá? Mas aí o mesmo autor, Aloysio Azevedo, vai escrever Casa de Pensão, né, que vai contar a história de Amâncio, que vem para o Rio de Janeiro do Maranhão para estudar medicina, tá? O livro é do ano de 1884, tá? Mas ele não quer estudar medicina, ele quer curtir. Então ele vai tendo aventuras e desventuras nas casas de pensão. Ele sempre vai morar nas pensões de péssima qualidade, tá? E aí ele vai passando por situações assim bem interessantes, tá? Mas a obra-prima do naturalismo, a obra-prima é o livro O Cortiço, de 1890, tá? O Cortiço vai contar a história de João Romão, um pequeno comerciante, né, dono de uma pedreira, dono de uma venda, né, que vai passar a perna numa escrava chamada Bertoleza, né, que estava juntando ali o seu dinheirinho para comprar a sua alforria. Ele fala, me dá aqui que eu compro a sua alforria. Ela não sabe ler, ele dá um pedaço de papel para ela e pega o dinheiro dela e ele vai construir um cortiço. Vai construir um monte de casas e coloca para alugar. Geralmente quem trabalha na pedreira do João Romão mora no seu cortiço, tá? E o João Romão é uma pessoa pão dura, é uma pessoa de extrema ignorância, talvez, né? Então você tem aí uma série de personagens que eram considerados marginalizados. Gente, pensar em naturalismo é você pensar nos personagens dos excluídos sociais, né? Você tem a mulher que não quer casar, você tem homossexuais, você tem negros, você tem pessoas pobres, você tem prostitutas, você tem pessoas que eram consideradas excluídos sociais, ex-escravos, escravos. Você dá às minorias. Eu acho que o naturalismo ele é muito importante. Na época o naturalismo ele não faz sucesso, tá? É um movimento que é quase esquecido, porque o naturalismo ele começa a dar voz às minorias. Eu acho isso bárbaro para o movimento naturalista. Tá? Então você tem aí a ascensão do João Romão, né, por meio de muita exploração, por meio de... o personagem principal do Cortiço não é o João Romão, tá? Se cair em qualquer lugar, o principal do Cortiço é o próprio Cortiço. O Cortiço, às vezes, ele tem... O Cortiço abria, o Cortiço acordava, acontece aí um processo, né? O Cortiço dormia, né? Você tem aí uma prosopopeia, uma personificação do Cortiço, e ele acaba sendo o protagonista, porque dentro da história você tem vários subnúcleos. Então você tem o núcleo da Pombinha, você tem o núcleo do Firmo, né? Você tem a Rita Baiana, você tem a Leandra Machona, você tem vários personagens aí que vão estar envolvidos no Cortiço, tá bom? Então vai falar o João Romão, ele é o dono, tá? Mas uma coisa que eu acho muito interessante dentro da obra, além de falar um pouco sobre a questão da lei do mais forte, né? Ele
O naturalismo ele faz o tempo todo comparações do homem com o animal, então Itabaiana requebrava como uma cobra, né? E você tem a questão da homossexualidade por meio da Leoni e da Pombinha, a questão da prostituição, você tem esse olhar para esses personagens, tá? E você tem uma briga muito interessante entre o Curtiço e o Sobrado. O Curtiço, o João Romão, ele representa o Curtiço que tem o dinheiro, mas não tem o status. E o povo do Sobrado, que é o Miranda, que casou com a sua esposa para ter status social, eles têm status, mas não tem tanto dinheiro quanto o João Romão. E aí você tem aí um choque cultural muito grande, né? Eu até falo que o muro que divide o Curtiço com o Sobrado é o túnel que divide Recreio e Barra, quem aqui no Rio de Janeiro sabe, Recreio e Barra, da outra parte da Zona Oeste, que é Ilha de Guaratiba, Santa Cruz. O túnel é o muro que divide o Curtiço do Sobrado, né? Então, assim, nós temos aí dentro dessa obra, o Curtiço, uma representatividade muito grande, tá? É claro que a sua leitura, ela é primordial. Brevemente eu vou estar fazendo aí vídeos, né, fazendo a minha análise de cada história, mas nada como a leitura, tá bom, gente? Então, nós paramos por aqui esse panorama do naturalismo e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.